A UGB, eu costumo dizer, ela tem três pilares, né? O pilar do diálogo, então a UGB, semanalmente, essas equipes dialogam entre si, a reunião relâmpago é em pé, para não durar mais do que 15 minutos. A gente vai conversar sobre a nossa semana, problemas, vai propor soluções, vai executar, vai preencher o que é a segunda perna, que é o nosso painel de gestão à vista, onde nós temos indicadores, a gente acompanha os indicadores, o quanto que a gente atinge, não atinge, metas que no nosso caso do hospital, os próprios participantes das UGB, ou seja, os funcionários que estabelecem as metas, sempre articulado com seus coordenadores. Então, a gente, ao analisar como foi o nosso desempenho, cada um propõe soluções para melhorar na semana que vem. Então, isso tudo vai alinhando com os processos de trabalho da instituição. Então, eu falei dos três pilares, mas não contei todos, né? Então, tem o pilar do diálogo, o pilar da melhoria dos processos, então a gente olha para o processo de trabalho, e tem o pilar da ação e aprendizagem, tentando que a gente aprende. Então, a gente tenta toda semana. E para isso tem as ferramentas, que são, como eu mencionei, o painel de gestão à vista, os indicadores, essa reunião relâmpago e por aí afora com a criatividade que surge. Então, quando a gente conheceu a unidade de gestão básica, a gente viu também o brilho nos olhos das pessoas da Terra Viva e falou imediatamente, a gente precisa ter esse brilho nos olhos aqui no hospital. E para nossa imensa satisfação, quando a gente conseguiu implantar o GB, como conseguiu foi, eu não estava conseguindo, então eu enfiei num ônibus, pedi para umas 20 pessoas nossas irem visitar a Terra Viva, e todo mundo que foi na Terra Viva voltou querendo implantar o GB instantaneamente. Porque é incrível como essa prática de ver a realidade da outra empresa ajuda muito, né? Uma imagem vale mais com 1000 palavras, uma visita, então, vale 2.000 consultorias. Então, a gente conseguiu começar a implantar os GBs, e aí essa coisa foi pegando velocidade. Hoje a gente tem, acho que umas 60, 70 UGBs implantadas, centenas e centenas de iniciativas sendo tomadas. E ao fazer... Pode falar. Desculpa, Rafa. Pode continuar. Eu achei que você ia dar uma pausa. Pode. Eu estava só querendo dizer que, ao fazer isso, aí a gente teve uma surpresa muito grande. Que deu para perceber que, de fato, porque as pessoas estavam tomando iniciativas e o ombro da administração já estava bem mais leve. Então, um monte de problemas passaram a ser compartilhados e a gestão estava muito mais fluida já. Quando entrou a UGB, as pessoas de fato acenderam os olhos. É como se a alma delas tivesse acendido. E isso foi um efeito impressionante, visível, de como as pessoas mudaram a relação que elas tinham umas com as outras, com os clientes do hospital, com o próprio hospital e com as famílias delas até. Então, como se tudo, de repente, tivesse dado um sentido muito grande. Então, foi essa que passou a ser a minha pergunta. Nossa, por que o GB faz isso com as pessoas, né? E dá tão certo assim para a empresa? E me parece que é justamente isso, né? Na medida em que eu estou junto com o colega trabalhando em diálogo, a minha alma está lá inteira, eu estou presente de alma. À medida em que eu estou desenvolvendo o meu processo de trabalho e aperfeiçoando, eu estou lá com o meu corpo trabalhando numa coisa que, por outro lado, eu vejo sentido, porque eu estou vendo o benefício que aquilo está gerando para todo mundo. Então, eu costumo dizer que a UGB permite que a gente fique lá trabalhando de corpo, alma e espírito, né? Porque o espírito, nessa fusão que eu tenho com o meu próprio caminho de desenvolvimento, o desenvolvimento da empresa, a missão da empresa. Então, esse foi um efeito que para mim foi surpresa, porque eu estava atrás de ter capacidade de gestão e tive, e de repente, além disso, eu encontrei um grupo, a gente construiu um grupo de colaboradores que tem uma satisfação muito grande em estar fazendo o que tem feito. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, dentro desse histórico da liderança horizontal e que culmina na implantação das unidades gerenciais básicas, dentro desse contexto, como que você vê isso em relação à organização estar fortalecida
para ter suportado, estar suportando o baque do ponto de vista social da, da pandemia do corona. Eu imagino que algumas pessoas que estão vendo a gente, alguns CEOs ou o pessoal da área de gestão, assim, eles devem estar perguntando, poxa, o hospital lida de uma maneira com as pessoas, em termos de diálogo, em termos de desenvolvimento de pessoas e também o fortalecimento por meio das organizações, das UGBs, como que é isso em termos de suportar um momento difícil que a gente está vivendo em termos do corona? Bom, se a gente olha, não sei se eu vou na direção que você está pedindo, Paulo, mas a gente lê muita coisa de inovação, participação, o mundo está mudando muito. Então, para mim, se a gente generaliza o Covid, ele é sim uma situação muito difícil que está atingindo todo mundo, mas também dentro desse contexto, e quem está na gestão de empresa sabe que não tem um dia depois do outro que não seja um monte de problema, um monte de surpresa, um monte de... Ninguém fica no mercado no longo prazo se não inova, etc. Então, de um outro lado, são variáveis que já fazem parte do dia a dia da gestão. É claro que num momento extremo que é o Covid, né? Mas eu queria dizer isso para dizer que o que eu acho que a UGB, da minha percepção, faz é que você ajuda muito aquele sonho de que cada colaborador realmente se dedique àquilo que ele faz, olhe para os lados para ver o que os colegas estão fazendo e o que juntos podemos fazer. Olha para o cliente no sentido do que eu estou fazendo aqui, o que isso me conecta e traz valor para o cliente, como é que eu posso aperfeiçoar o que eu estou fazendo para trazer mais valor para o cliente, e olha para a empresa também, porque essa empresa onde eu trabalho, ela tem uma missão, uma razão de existir, ela tem lá recursos que são extremamente limitados, então como é que a gente põe tudo isso junto na mesma panela para lidar com essas adversidades que vão surgindo. Então, no fundo, você tem todos os seres, exagerando, né? É claro que não é homogêneo dessa forma, mas é como se você tivesse num extremo todas as capacidades de cada um dos indivíduos que trabalha na organização, trabalhando de forma alinhada, em cooperação, ao mesmo tempo que cada uma